Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do Diálogos com Dani Podcast. Queria fazer alguns lembretes antes de anunciar meu convidado hoje, que é muito especial. Então, para você que está no YouTube, peço que você se inscreva no nosso canal para que você possa ter acesso a esse episódio, entre outros episódios das temporadas 1, 2 e 3 do Diálogos com Dani. Para você que está pelo Spotify, peço que você avalie o Spotify, de preferência com 5 estrelas, para que essa mensagem de hoje chegue para mais pessoas. Olha, eu estou hoje muito feliz, estava esperando ele há bastante tempo, a gente conseguiu, nos encontrarmos, a conversa vai ser muito bacana, ele está em São Paulo, eu estou aqui em Campinas no estúdio, mas eu estou recebendo um convidado que traz luz e profundidade a um dos temas mais desafiadores de parentalidade atual, que é o relacionamento com adolescentes. Meu convidado é William Borghetti, perdão. Ele é especialista em neurociência aplicada à educação, pesquisador do comportamento adolescente, facilitador de diálogos transformadores entre pais e filhos. Na minha visão, ele tem um olhar sensível, técnico e acessível, vocês vão perceber isso. Ele tem ajudado centenas de famílias a reconstruírem, eu acho que pontes que onde haviam antes um silêncio, um conflito ou medo, ele consegue fazer esse resgate. E hoje ele está aqui no Diálogos com Dani para compartilhar como a neurociência pode ser uma aliada no cultivo de vínculos verdadeiros entre pais e filhos. William, muitíssimo obrigada, é um prazer enorme tê-lo aqui, viu? Tudo bem, Dani? Obrigado pelo convite aí. A gente ficou tentando acertar as agendas e hoje deu certo, né? E é uma honra estar aqui nesse palco onde já estiveram a Irene, o Laílson, o Rafael, né? Uma Exato. equipe de primeira linha aí, então a régua está bem alta, então agradeço bastante aí pelo convite e pela oportunidade. William, eu queria começar, eu acho que o começo, né? Como é que surgiu esse seu interesse pela neurociência, a educação e a comunicação familiar? Aqui eu estou falando no sentido de pais, professores e alunos, né? Como é que surgiu? É bem interessante isso, porque muitas vezes a gente vê assim alguém tendo destaque em alguma área, tal, né? E tem aquela coisa assim, nossa, eu projetei esse trabalho, cheguei nesse lugar assim. E o meu não foi assim. O meu foi uma coincidência, se a gente puder dizer, ou alguma coisa nesse sentido. E foi o seguinte: quando eu comecei a atuar nessa área, a primeira coisa que eu pesquisava era sobre o medo de falar em público. E nesse Tá. tempo nem tinha a questão da neurociência, né? Eu pesquisava a questão do medo de falar em público pelo fato de que eu tinha uma empresa de terceirização de serviços, portaria, limpeza, né? Terceirização de serviços para condomínios. E eu percebia que eu tinha uma equipe muito boa no que fazia, só que quando eles precisavam se comunicar, quando eles precisavam falar com o cliente, simplesmente eles se perdiam, eles não conseguiam expressar aquele conhecimento que eles tinham. E nesse momento, eu falava, essa pessoa está sendo subutilizada. Ou seja, ela sabe muito, mas o fato dela não saber falar diminui o valor dela, o valor comercial, de fato, né? Aham. Tem uma frase muito boa do Reinaldo Polito, né, que é um grande nome da oratória brasileira, foi meu professor, inclusive. Ele fala assim: profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Ele não é, Verdade. mas ele passa. E aí, estudando isso, eu percebi que adultos que tinham problema de falar em público eram adolescentes que tiveram medo de falar em público e provavelmente crianças que tiveram medo de falar em público. O medo de falar em público não era aprendido. Aliás, não era nato, ele era aprendido. E eu até brinco, né? A gente não vê bebê recém-nascido com medo de falar em público. Ele está É. com frio, com fome, com dor, ele grita, ele berra, ele não tem problema. E a gente vai aprendendo isso. E aí o que aconteceu? Eu fui para as escolas para levar essa ideia de como que o cérebro funcionava, aí já estudando a neurociência acoplada a isso, né?
para o comportamento adolescente. Só que aí essa insegurança de falar em público, ela se abriu para um mundo de comportamentos adolescentes. Aham. E aí acabei nos podcasts indo e contando histórias de adolescentes e foi quando explodiram os primeiros vídeos, né? E aí, a partir daí, vieram muitas pessoas sobre o tema, e aí começaram a aparecer os podcasts, as matérias de TV, rádio e tal, e aí eu fui afunilando nessa coisa do comportamento adolescente, e que nós sabemos que, de longe, é o público mais difícil da gente se comunicar. E você sabe que, por exemplo, eu tenho 2 filhos, eles estão na fase de um já está na adolescência, vai fazer 13 anos agora, dia 1º de junho, a outra está com 11, faz 12, então estão ali adolescência, pré-adolescência, então esse tema me interessa muito. E assim, veja só, me corrija, a neurociência, na verdade, ela mostra que o cérebro do adolescente, ele está ainda em desenvolvimento, né, vamos chamar assim. Por exemplo, nós pais, o que que nós precisamos entender, né, sobre isso, sobre esse cérebro em desenvolvimento, para lidar com mais empatia, né, e menos conflito nesse diálogo ou nessa comunicação com os adolescentes. Tem uma frase que eu gosto muito que é: cérebro não se manda, cérebro se conquista. Tá. Então, se a gente pensar em qualquer relação humana, a Aham. gente fala assim: olha, me respeita porque eu sou seu chefe, me respeita porque eu sou seu marido, me respeita porque eu sou sua esposa, me respeita porque eu sou o polícia, a autoridade, sei lá. Tá. A gente já sai perdendo, né? Quando a gente exige esse respeito, no sentido de me respeite porque eu sou alguma coisa. E na relação com o adolescente é a mesma coisa. Então, falando de neurociência de cérebro, existe uma área chamada sistema límbico, que é Uhum. uma área que processa as emoções, né? Para quem está nos assistindo aí que nunca leu nada sobre neurociência, eu gosto de dar um exemplo que o sistema límbico é o que o Divertidamente mostra lá no filme, né? Sim, sim, É a isso. central onde as emoções estão ali fervendo. O que é importante de saber? Essa área na adolescência, quando vamos falar 12 anos ali, essa Certo. área está 100% pronta. Então, as emoções estão prontas ali, tá? Uma área que já está bem definida o que precisa. E aí nós temos uma outra área, que é chamada córtex pré-frontal, que é uma área que fica acima dos nossos olhos aqui, atrás da Isso. nossa testa, exatamente na parte, né, frontal aqui do nosso cérebro, que é o CEO, é o gestor do cérebro, essa área pensante, essa área do tipo, quando eu tenho uma emoção muito forte, existe uma área que inibe esse comportamento, que gerencia. Então é só você pensar assim, você saiu na rua, um carro te fechou, você sentiu ali uma raiva, mas aí você pensa, não, tá bom, vou desviar, vou embora, porque, sei lá, tem câmera, tem problema, eu não vou arrumar briga e tal. Quem fala isso para você é o córtex pré-frontal. Aham. Só que é aqui que começa o problema. Essa área ela vai ficar pronta de 23 a 25 anos, né? Então, o que é um adolescente? Um adolescente é um motor de Ferrari com freio de bicicleta. Então, ele está ali a 300 por hora na reta, chega na curva, ele vai frear aqui e não freia. Aí é muro, né? Então, para entender essa jogada, nós precisamos entender que o adolescente ele tem uma dificuldade de fazer a inibição dos próprios comportamentos. Isso é biológico. Inclusive, eu e você também tivemos isso na nossa Uhum. adolescência. E todos os adultos que estão nos assistindo também tiveram. Então, quando eu parto do princípio para conversar com o adolescente, que eu estou conversando com um adulto pequeno, eu erro. Tá. Quando eu parto do princípio que eu estou conversando com uma criança grande, eu erro também. Então, criança é criança, adulto é adulto e adolescente é adolescente. Então, existe essa impulsividade, existe essa busca por desafio, existe essa busca por explorar o ambiente que ela está, né? E também existe, por incrível que pareça, que o povo acha exatamente a ideia contrária, existe o engajamento adolescente, que é o maior do mundo.
Uhum, Ganha de um adolescente engajado numa ideia. exato. Só que se a gente quer engajar um adolescente igual a gente engaja um adulto, a gente erra na comunicação. Não, interessantíssimo. E aí, olha só, você está falando, né, nesse engajamento da gente ajustar a comunicação corretamente, né, para ter uma comunicação sem ruído. E aí você está falando, né, por isso que é tão difícil, muitas vezes a gente, para pais, adolescentes se ouvirem de verdade, porque essa comunicação ela está desalinhada em termos de níveis, é isso que você está dizendo, né? Perfeito. E aí eu vou te perguntar, qual qual ou quais ferramentas simples e eficazes, né, vamos chamar assim, você recomendaria para que esses adultos pais conseguissem melhorar a escuta e a conexão dentro de casa? Coisas simples, cotidianas. Ô Dani, na sua pergunta já veio uma resposta muito boa que é a escuta, né? Isso. A gente costuma pensar comunicação como falar, né? Então, se Uhum. você pegar agora o teu celular e escrever aí lá nos emojis comunicação, vai aparecer uma boquinha, vai aparecer um megafone, vai Isso. aparecer assim uma cabecinha falando, né? Então, isso é a ideia de que comunicar é falar. Só que comunicar também é escutar. Eu trago Isso. uma provocação aqui para os nossos espectadores, que é a seguinte: se você fizesse agora uma prova, um Enem, tá? Uma OAB do seu filho, em que você fosse determinar a prova seria o seguinte: o que seu filho gosta? Então a prova ia perguntar para você quais são os filmes que ele gosta, quais são as séries, quais são as músicas, o que ele pensa de religião, o que ele pensa de política, o que ele pensa do mundo, o que ele acha que o mundo, para onde o mundo vai, o que está acontecendo. Quanto você tiraria nessa prova? Né? Qual é o nível de entendimento de como que o seu filho enxerga o mundo? E aí, se a gente traz para outras relações humanas, vamos pensar numa relação amorosa, né? A gente Uhum. conhece alguém que a gente vai se relacionar amorosamente e eu não sei a música que essa pessoa ouve, eu não sei o que ela gosta, quais são os lazeres que ela gosta. A chance de eu ter uma conquista eficaz é muito baixa. Sim. Então, quanto mais eu conheço do outro, melhor eu interajo. Quanto mais eu conheço do meu cliente, melhor eu vendo para o meu cliente. Quanto mais eu entendo da equipe que eu lidero, melhor eu lidero. E quanto mais eu entendo de adolescente, eu também consigo. Então, quando você pergunta assim, uma coisa cotidiana, quantas vezes a gente senta para ouvir do adolescente, de fato, com os ouvidos e o coração aberto, o que ele gosta? Coloca aí a música que você gosta. Deixa eu ver o jogo aí do videogame que você gosta. Me conta mais sobre os filmes que você está assistindo, né? Então, quando a gente não conecta com isso, ele olha a gente como alguém que não vai trazer nada de interessante. Ao mesmo tempo que, quando isso se inverte, eu entendo o que faz bem para ele, eu começo a pegar elementos da vida e conectar nessa ideia. E aí onde ocorre essa conexão. Então, para dar aqui uma ferramenta apenas, eu falaria o seguinte: escute o que motiva o teu filho. Porque sim, o teu filho é bastante motivado com as coisas que ele quer. E se a gente entende o que acessa aquela mente tão complexa, o resultado dessa nossa comunicação é muito maior. Não, ó, William, eu estou me vendo no que você está dizendo, porque você fala, né, exatamente, eu acredito muito na escuta ativa, né, é um dos pilares, por exemplo, de um projeto terapêutico que eu chamo, que eu tenho, que chama Projeto Aurora, e essa escuta ativa eu aplico no meu dia a dia, por exemplo, dentro da minha casa. Uhum. Ouvir atentamente os meus filhos, né. Por quê? Porque quando você falou, eu acho que foi tão cirúrgico, assim, uma coisa que parece simples, mas ela é cirúrgica. A gente escutar verdadeiramente as pessoas, porque por vezes nós não estamos no estado de presença. Exatamente. Você está fazendo outra coisa e querendo escutar o que, por exemplo, seu filho está fazendo uma reclamação ou trouxe um dissabor do colégio,
né? E aí aquilo tem valor para ele. Escuta ele, que de sabor que ele está trazendo, o que de repente deixou ele frustrado. O que eu acho que você está falando isso, escuta ele para saber o que ele está sentindo, para entender que ele é, que aí é o que você disse, se você fizer uma prova do seu filho, você vai saber realmente quem ele é, Pois é. não é? E quando eu entendo essa jogada, eu consigo acessar mais fácil. Isso. Porque outra eu costumo falar muitas frases, assim, eu acho que essas frases, elas colocam a gente para refletir. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: o interessado é interessante. Isso. Então, se eu quero me tornar alguém interessante, eu tenho que estar interessado. Então, eu quero ser alguém interessante na minha relação aqui com a Dani. O que a Dani gosta? O que é importante? O que para a Dani é valor? O que para a Dani é caro? É doloroso? Né? E eu sabendo isso, eu vou acessar muito melhor. Esses dias saiu uma matéria, ficou bastante famosa aí nas redes sociais, enfim, de que alguns adolescentes estariam se apaixonando pela inteligência artificial, Ah, né? eu vi isso, isso. Aí o povo, que absurdo, apaixonar pela inteligência artificial, lá, 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 né? O senso comum Sim. de achar um absurdo, que essa geração está perdida e aquela coisa toda. E aí eu peguei né, a gente na ciência aprende a dar um passo para trás e olhar a coisa com mais carinho, assim, né? E aí eu falei assim, vocês já pararam para pensar, porque não faz o menor sentido se apaixonar por uma IA, não Sim. faz sentido. Mas se acontece, a gente precisa entender o que levou. Então, o que a IA está fazendo que nós não estamos fazendo? Aí, o que a IA faz? Ela escuta, ela dá atenção, ela traz aquilo que você gosta, ou seja, ela durante a sua conversa, ela vai te trazendo mais elementos daquilo que você gosta, né? O algoritmo está aí para nos mostrar exatamente isso. Para mim, lá não vê uma propaganda de absorvente, por exemplo. Não faz nenhum sentido ver uma propaganda de absorvente na minha rede social. Ela me manda propagandas de coisas que eu consumo e que, enfim, homens da minha idade, etc., consomem. Então, eu trago de novo para a reflexão de dizer: tá bom, eu concordo que não é bom se apaixonar pela IA, mas o que ela está fazendo para que alguém se apaixone por ela? Será que ela não está fazendo o básico da necessidade humana, que é ser escutado, que é fazer parte, que é ser aceito? E aí, quando ela faz o que nós deveríamos estar fazendo, o resultado é um adolescente apaixonado por ela. Não, perfeito, William. Não existe melhor exemplo do que esse. E e e até eu acho que nessa questão, né, dessa desconexão, vamos chamar assim, existe eu acho que um tema muito sensível que é, logicamente, todos os pais, eu acho, né, e eu me incluo nisso, tem medo de tocar em temas como droga, evita a conversa, talvez não saiba qual é o momento adequado para abordar o assunto, como é que fazer isso sem gerar distanciamento. Por exemplo, a minha experiência é de que, na minha casa, eu falo abertamente sobre tudo com os meus filhos, né, e aqui não estou fantasiando, quem me conhece realmente sabe, né, dessa dessa comunicação, aberta, eficaz, com escuta ativa, efetivamente, né. Mas eu queria ouvir de você que é especialista, porque pode ter muitas pessoas aqui, muitos pais, não sabendo lidar com esse tema sensível. Qual é o momento certo para abordar sobre drogas? Como é que eu faço isso sem gerar um distanciamento? Eu acho que aqui, além da droga, tem o cigarro eletrônico hoje, né, Uhum. que foi introduzido também nessa geração que há, né, logicamente nós sabemos que ele é tão nocivo quanto o cigarro, mas ainda é permissivo, enfim, né, todas as questões. Mas a pergunta é: qual é o momento certo para abordar, de que forma eu abordo a questão de drogas? Então, a gente sabe conversar com criança e a gente sabe conversar com adulto, né? E aí, adolescente, a gente se perde na hora de explicar. Eu gosto de brincar que quando uma mulher está grávida,
e aí você encontra o casal e fala assim, nossa, que legal, vocês vão ter um filho e tal. E aí, o que vocês estão esperando? Qual que é a expectativa? Normalmente, na maioria das respostas, são respostas ligadas à primeira infância. Então, assim, quando ele falar, quando ele der os primeiros passos, quando ele falar mamãe, quando ele comer uma comida pela primeira vez e tal. E aí eu faço uma provocação, né? Eu falo assim, já parou para pensar que daqui 13, 14 anos, esse bebezinho que vai nascer aí, ele vai estar numa festa que pode ter droga, pode ter bebida, né? Ele vai ter desejos sexuais, ele vai ter opiniões divergentes da sua. E aí, o Isso. que os pais normalmente falam para mim? Ai, vira essa boca para lá. Isso. Cara, é a natureza, e você fez Exato. isso. Você, em um determinado momento, se separou, se desconectou dos seus pais, por quê? Porque isso, inclusive, é saudável para a nossa formação como pessoa, né? Inclusive, se você, quem está assistindo a gente aí, provavelmente conhece um marmanjão de 40, 50 anos, que depende da mamãe até hoje para pagar as contas básicas. Ou seja, quem não se distancia também tem um problema Isso. de viver a dependência, essa coisa toda. Então, quando a gente pega assuntos complexos como bebida, droga, sexo, que a gente precisa conversar com o adolescente, eu trago alguns pilares para isso, né? O primeiro deles precisa ser direto. Porque quando a Uhum. gente floreia muito, por exemplo, você vai falar de sexo, você fala, a mamãe namora com o papai, e essa coisa, isso para um adolescente é o que ele mais tem ojeriza, assim, o que ele mais Isso. odeia, que é ele ser tratado como criança. Exatamente. Ele quer botar a identidade dele ali do tipo, não me trata igual criança, não. Não faz isso porque a gente não vai se conectar. Um outro ponto, Dani, que eu gosto de dizer você propõe a ideia, precisamos falar sobre sexo, sobre droga, sobre bebida, no momento que você quiser. Você deixa o adolescente escolher a hora que ele quer falar sobre aquilo, né? Porque também, muitas vezes, a gente quer... não, senta aí, que agora é a hora de falar de droga. Agora é a hora de falar de sexo, agora é a hora. E às vezes é comum o adolescente ter timidez e né, ficar assim meio constrangido de falar de sexo com a mãe, com o pai. É meio complicado para todo mundo. Então precisa ser uma conversa em que a gente deixe o outro muito confortável. Então fala assim, olha, a gente precisa conversar. É fato, não tem como não conversarmos. Só que eu quero te deixar muito à vontade para escolher o momento. E a gente vai bater esse papo. Nem muito criancinha, né? A mamãe, o papai namora, aquela conversinha para criança de 4 anos, e nem aquela coisa também, filhão, tá comendo muita gente, sabe assim, aquele tipo de... Às vezes a gente quer se conectar nesse tipo de coisa, Sim, sim. bem constrange, que não vai gerar conexão. Então é sentar e trocar uma ideia, e falar, explicar o que acontece, né? Porque senão a gente fica o tiozão do rolê, né? O tiozão que não sabe se comunicar, ou pela falta, ou pelo excesso. Então, deixar que eles decidam o momento de falar é bastante estratégico. E, William, existe alguma relação na ausência dessa comunicação, por exemplo, sobre drogas, cigarros, bebidas, principalmente, eh, de alguns adolescentes estarem mais propensos a buscarem essa experiência de risco? Ou, ou é, por exemplo, assim, por exemplo, pode ser uma ausência dessa comunicação, pode ser. No sentido, eu quero ver o que que meu pai eu vou testar, ver se meu pai e minha mãe realmente estão, preocupados comigo, eu quero ver até que ponto eu posso ir. Enfim, nesse sentido, o que que a neurociência traz para a gente nesse aspecto de alguns adolescentes estarem mais propensos a experimentar ou a viver essas experiências e outros,
menos. Não é que eles não vão ter essa vontade, não é isso. Mas eu Uhum. percebo, assim, que existem alguns que estão mais propensos e outros menos propensos. Existe uma pergunta que sempre é feita na questão de comportamento humano, Hã. e é se a gente é assim por causa do ambiente que a gente está inserido, ou a gente é assim por causa da genética, né? E a resposta é a pior que a gente poderia dar, que é depende. Depende do que a gente está falando. Então, vamos pôr aqui de forma muito didática, meio a meio, tá? Tá bom. Existem coisas que é um 70-30, o outro que é um 30-70 e etc. Mas vamos pôr meio a meio. Vamos imaginar assim, ó. Metade do que a gente é veio da genética e Isso, metade do que a gente é está no ambiente que a gente convive. tá bem. Então, o que, que a gente muitas vezes ensina? Vamos pensar num adolescente que ele tem uma propensão à bebida. Tá, Vamos pensar nesse exemplo. ok. Se ele tem um ambiente que proporciona a ele facilidades e benefícios se ele beber, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma genética, gasolina e jogando na fogueira. Eu estou Certo, falando assim, genética, vai. A brincadeira que eu gosto de fazer. Imagina que nós nascemos com DNA de alergia à neve. certo. Mas a gente aqui em São Paulo, em Campinas, não vai ver neve nunca. Então essa Isso. genética fica lá, parada. Não... É igual alguém que tem intolerância à lactose que não bebe leite. Não serve para nada. Essa genética fica lá guardada lá, ela não tem muita função. Então a grande questão aqui, Dani, por exemplo, né? Quando eu estou com adolescentes, conversando com adolescentes para falar sobre droga, eu falo assim, gente, toda droga é boa, dá boa, dá boa sensação, é gostosa, a hora que você prova é uma delícia. Por quê? Porque só vicia porque é bom. Nada, Sim, não existe uma coisa que vicia que a pessoa não se sente bem. Se a pessoa usasse droga e vomitasse, passasse mal, ficasse com febre, ela não viciaria. Você já viu alguém viciar em carpir terreno no sol? Ninguém vicia em carpir lote no sol, né? Ah, me dá minha inchada, que se eu não carpir um lote hoje eu vou ficar louco. Então por quê? Porque eu digo assim para ele, se um dia você provar e a hora que você provar você se sentir bem, é nesse momento que você começou o teu vício. Porque se ele perfeito. prova e lembra do que eu falei, ele fala, eu estou indo para o caminho errado. Porque Isso, a nossa tendência droga é ruim. Ah, se fosse ruim, ninguém usava. exato. Qual que é a grande questão? A sensação da droga, muitas vezes, coloca a pessoa num nível até de alucinação, que ela sai daquela realidade sofrida que ela está vivendo. Eu estou tendo uma dor psicológica, aqui, um sofrimento psicológico. Eu Uhum. tomo uma bebida, eu consumo uma droga, eu jogo um jogo, eu me corto, eu faço alguma coisa nesse sentido, que faz com que esse foco na tristeza saia, a hora que volta, meu cérebro fala, vamos fazer aquilo de novo para a gente sair novamente. E assim é um ciclo. Só que o cérebro se acostuma. Então, se eu bebia 10 ml de álcool para sair da realidade, agora ele se acostumou. Eu preciso de 20 para sair da realidade. E agora eu preciso de 30 para sair da realidade. Ou seja, é um processo que nós chamamos de dose dependente. Eu tenho uma dependência de doses cada vez mais altas para atingir a mesma quantidade. E aí, por exemplo, eu pergunto para o pessoal, o que é uma pessoa alcoólatra? Ou Aham. alcoolista, né? Hoje em dia, o termo mais apropriado é alcoolista. Ah, é aquele tiozinho que 7 da manhã a gente está indo para a escola, está lá na frente do boteco, lá, que tem os olhos vermelhos, né? É aquele tiozinho. Ah, é o cara bêbado da rua que fica gritando e tal. Eu falo, alcoolista, dependente de álcool, é qualquer pessoa que não consegue ir para um evento se não tiver álcool. Você chamar uma pessoa para ir numa festa e ela fala assim, bom, mas nessa festa aqui é uma festa de criança, ou é uma festa de pessoas evangélicas que não bebem, e lá não vai ter álcool, mas vai estar os nossos amigos, vamos? A pessoa, eu não vejo graça nesse lugar. Essa pessoa é dependente de álcool. Então, os Perfeito. níveis, eles são muito menores.
Outro ponto, quando a gente pensa numa pessoa dependente de drogas muito pesadas, vamos pensar Cracolândia aqui em São Paulo, né? Você, quem está Sim, no Brasil inteiro, mas acho que todo mundo já viu a Cracolândia aqui em São Paulo. sim, sim, sim. Aquele cara da Cracolândia, ele não saiu um dia de casa, usou crack e foi para a Cracolândia e ficar urinando na própria roupa. Aquilo é um processo. E é um processo, Dani, que é importante falar para o jovem, que é, normalmente, drogas muito pesadas não começam por causa do uso da maconha, que é muito dito, que a maconha é uma porta de entrada, né? Maconha é péssima para o cérebro adolescente. Eu falo para os meus adolescentes, se você enfiar uma faca na perna, você está fazendo menos mal para você do que fumar maconha. Fumar maconha faz muito mal. Quer provar maconha? Espera fazer 50 anos, aí você prova maconha, quando tiver com 50. Agora, na adolescência, vai te fazer muito mal. Porém, é preciso ter uma realidade cognitiva e científica de dizer o seguinte: quem coloca pessoas no consumo de drogas pesadas é o álcool. Álcool é Perfeito. porta de entrada para consumo de droga pesada. Para você ter uma ideia, o álcool, ele desliga o sistema. Então, por isso, inclusive, que a gente tem um processo que todo mundo já deve ter passado ou visto alguém passar, chamado coma alcoólico. Então, o que o álcool faz? Ele vai desligando as conexões neuronais. Por isso que a pessoa fala mole, a pessoa não se equilibra mais num determinado tanto de álcool que ela está bebendo. Então, o álcool ele vai desligando o sistema. A cocaína, ela faz o efeito contrário. Ela dá um boom ali no neurônio, ela faz o neurônio funcionar. Então, olha que interessante, se você que está nos assistindo conheceu uma pessoa que foi ou é usuária de cocaína, pergunte isso para ela e você vai ver a resposta. A cocaína corta o efeito do álcool. Então, a pessoa está lá, já bêbada, lá, não está mais enxergando nada. Ela usou cocaína, ela restarta. É como se zerasse aquele efeito do álcool. Olha. Então, só que aí ela começa a beber de novo. Só que a cocaína não zerou, ela só cortou o efeito. Você tem muito álcool no sistema, a cocaína zerou o efeito, você acordou, aí você vai beber mais. E aí você vai usar mais cocaína para cortar o efeito de novo, e vai beber mais. Vai chegar uma hora que o sistema vai entrar em pânico. Então, é exatamente esse processo que o adolescente precisa saber. E mais importante, o adolescente é infinitamente mais vulnerável a essa questão. Ou seja, um copo de cachaça para um adulto vai fazer menos efeito do que para um adolescente. Ou seja, o sistema dele é mais vulnerável. Mas se a gente não falar cocaína, se a gente não falar droga, se a gente não falar dependente químico, noia, às vezes a gente tem que usar o termo popular, Sim, se a gente não for na ideia desse jeito e ficar na teoria, o cérebro adolescente ele é movido por emoção. Então, a gente fato. fica muito na teoria, a gente fica conversando com o córtex pré-frontal, que não está pronto. Exato. Então, se não entrar nesse negócio emocional, eu gosto sempre de dar um exemplo, Dani, que assim, quando eu estava na, sei lá, ensino fundamental, que não era fundamental, né? Antigamente, era Isso, o ginásio, né? isso. Eu lembro que tinha os bombeiros iam na escola e os bombeiros mostravam imagens de pessoas acidentadas de carro sem cinto de segurança. Então, tipo, o carro batia, a pessoa batia a cabeça, tipo, tá o para-brisa do carro, ela batia a cabeça e quebrava o pescoço, assim, ó, porque ela estava sem cinto. Pessoas arremessadas para fora do carro, pessoa que perdia membro. Os bombeiros mostravam isso nas visitas na escola. Cara, eu nunca esqueço disso, e quando eu entro num carro, eu boto cinto de segurança, porque eu tenho medo de ser arremessado de um carro. Será que se o bombeiro tivesse falado assim, use o cinto, cinto salva vidas, cinto é importante, será que teria o mesmo efeito comigo, adolescente? Não, Então, essa coisa de mexer, o adolescente, ele caça, ele está descobrindo o mundo. Por isso que o adolescente acessa vídeos com violência, vídeos com pornografia, né, vídeos que ele não deveria estar acessando. Mas por que mexe com ele? Porque mexe numa área muito primitiva humana. Assim, aquele cérebro que lá do fundo, né? Então, quando você mexe nesse lugar na sua comunicação, a chance do adolescente prestar atenção no que você está falando é muito mais alta.
Não, e é verdade que você está falando, que até me lembrei, você está falando dos bombeiros, eu me lembro que nós tínhamos, no laboratório, né, na época do colegial ali, um pouquinho mais eu era um pouquinho mais velha, ele já 15, 16 anos, nós vimos, à época, a foto não, um pulmão saudável e um pulmão de um fumante. Foi uma imagem, William, até hoje eu não esqueço daquilo. E acho que é por isso que eu nunca botei um cigarro na minha boca, porque, assim, de medo de ver aquela imagem lá, né. Então, assim, é interessante o que você está falando, nós temos que mexer realmente ali com o cérebro primitivo dele, para que ele possa ser impactado com a informação e não ficar no blá, 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 porque ele vai falar assim: "Ah, tá bom, é mais do mesmo que eu já sei", entendeu. Mas é o que você está falando, colocar a realidade, a comunicação clara, é isso, né. E outra coisa, né? Eu já estive, por exemplo, em grupos com pais e adolescentes no mesmo ambiente, e aí uma vez uma mãe falou assim para mim, professor, sabe aquela droga com C? Eu falei, droga com C, cocaína? Ela falou, ai, pode falar, os meninos estão aqui. Eu falei, minha senhora, você acha que seu filho com 15 anos sabe o que é cocaína? Exatamente. Acha, assim, tipo assim, vamos jogar. Eu falo para eles assim, sabe aquele site de pornografia que começa com X? Que eu sei que vocês já entraram nele, mas aí quando entra lá, tá, não pode, só pode maior de 18 anos. Aí você vai lá e fecha, porque você é um adolescente consciente, não acessa. Aí eles começam a dar aquela risada constrangedora. Eu falo, eu sei que todo mundo aqui sai do site e cumpre as normas. Mas sabe aquele site lá? É legal, né? Bonito, é gostosinho, a gente vê um monte de vídeo legal lá. Aquilo ali é a maior fonte de vício, é a maior fonte de dependência, porque é gratuito, é acessível, é anônimo, é rápido. E aí, quando você for viver na vida real, você vai ter problema. Sabe aquele copão que você faz na hora que você está no rolê com os amigos e você bebe e você se acha o bonzão? Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Ninguém respeita bêbado. Ninguém respeita. Uhum. Quando aí vou usar um negócio, uma droga para mostrar que eu sou descolado, ninguém respeita noia. Essas palavras tem muita gente que fala, não pode falar, depende. Gente, a vida real não tem que usar a palavra que as pessoas falam. Exato. Para você ter uma ideia, Dani, nas cadeias brasileiras, onde o PCC, né, que é uma instituição criminosa, Sim, sim. o domínio, é proibida a utilização de crack. Então, vamos lá. Uma Olha, organização criminosa proíbe a utilização de crack em cadeia. Se um dia você conversar com um carcereiro, com um delegado, pergunte isso para ele que ele vai te responder. O PCC proíbe absolutamente o uso de crack dentro de cadeia. Porque o PCC é bonzinho? não, Não. É porque o cara, quando ele está na loucura do crack, ele não se dá conta de hierarquia. Como é que você lidera como uma organização criminosa uma pessoa que está fora da realidade? Ah, William, mas aí é o crack, é o último ponto. O cara do crack, provavelmente a primeira coisa que ele experimentou na vida dele foi álcool. nossa, William, Não, sensacional. né? Então, assim, ninguém chega na loucura do crack do nada. Ah, eu tô aqui bem, fumei um cachimbo e fiquei muito louco de crack e fui para Cracolândia. Não é assim. Sim, É um processo. sim, No nosso cérebro, como ele tem a neuroplasticidade, como ele se adapta às situações, então, assim, o bebê já não dá mais o efeito desejado. É preciso cheirar cocaína. Cheirar cocaína já não dá mais o efeito desejado. É preciso mesclar, é preciso fumar crack, é preciso buscar alguma coisa que te dê aquela sensação da primeira vez. Tem um vídeo do Drauzio Varela muito bom, que eu recomendo que todo mundo que esteja nos assistindo vá no YouTube lá e coloca, que é muito bom. O Drauzio Varela falando sobre maconha. sim. E ele fala, todo maconheiro velho fala que a droga de hoje não presta, que a maconha de hoje não presta. Aí você pensa, tudo no mundo evoluiu. Você acha que a maconha não evoluiu também? A qualidade, assim, o efeito, né?
também evoluiu. Qual que é o problema? O velho está com o sistema já Amortecido. amortecido. Então, uma maconha normal, de boa qualidade, que deixa alguém doido, o velho não deixa, porque ele está amortecido, ele está num nível muito acima. Então, você tem que usar uma coisa muito forte para dar o mesmo efeito. E é aí que o vício mora, né? É aquela história, uma pessoa que vai numa festa e toma 10 latinhas, se você falar para ela tem 3 latinhas, para ela é sofrido. E a gente imagina que dependência química, dependência de álcool, dependência dessas coisas, é o Cracolândia, é o tiozinho bêbado dormindo na sarjeta. Mas, assim, álcool, eu falo assim, álcool é desses bichos todo aí, álcool é se não for o pior, tá no topo da lista. Por quê? Porque o álcool leva o uso de outras drogas mais pesadas. Então, se a gente não vai no adolescente e fala assim, meu chapa, você quer beber, você é brabão, malandro, bebe tudo, usa droga, fala o que você quiser, porque eu não vou estar lá o dia que você for fazer. Mas antes de você fazer, eu preciso te falar o que vai acontecer. E aí desce a madeira e fala 1 hora sobre o negócio. Eu tive um aluno uma vez, eu cheguei na sala para dar aula na segunda-feira, e vieram me contar que teve uma festa de 15 anos de uma aluna da sala, e um dos meninos daquela sala bebeu pra caramba, e caiu aquele boca na sarjeta, sabe? O cachorro lambeu a boca, último grau. E o pessoal zoando ele e tal. Primeira coisa, não é para fazer brincadeira, isso não é brincadeira, não quero esse tipo de brincadeira, cortei tudo e tal. E aí depois eu fui falar com ele. Aí ele falou para mim, não, professor, você vai me chamar atenção, que eu não devo beber. E aí eu uso daquela ideia para quebrar o padrão de pensamento. Ele está se defendendo de mim. Ah, o professor vai vir. Eu falei, não, bebe todo dia. Bebe 10 litros todo dia. Você não viu como é gostoso beber? Só que é o seguinte, você acha que alguém respeita uma pessoa que bebe até cair com a boca no asfalto, cara? Cachorro lambendo a boca? Como é que você acha que as pessoas te veem? Como é que você quer ser respeitado, né? Se você bebe a ponto de perder a própria capacidade de formular uma ideia. E aí você começa a falar besteira, você começa a ofender as pessoas, às vezes você fica violento. Agora, se você não quer ser respeitado e isso para você não é um peso, continue fazendo isso. Mostrando para ele assim, ó, a matemática é simples. Continue fazendo a mesma coisa e continue tendo o mesmo resultado. Perfeito, perfeito. E William, me diz uma coisa, porque assim, eu acho que o que você está dizendo, e aí eu acho que está também numa linha tênue na questão de limites, porque você está dizendo o seguinte: você tem que falar a questão de drogas, a questão de sexo, a questão de bebidas, com firmeza e com afeto, é isso que você está querendo dizer, e com clareza, né? E aí, ou seja, se você tiver essa firmeza, essa clareza e esse afeto ao mesmo tempo na sua comunicação, você também consegue estabelecer os limites numa relação, né? Pais, educadores, adolescentes, alunos, porque eu acredito que até para a fase adulta, nós precisamos nós entendermos quais são os limites e nós impormos os limites, né? E isso começa já na fase da adolescência. Então, nós, enquanto pais, e os adolescentes saberem qual é o limite, até onde eles vão, e eu, enquanto pai ou enquanto educador, por exemplo, você veio até aqui. É isso. Eu gosto de usar uma analogia, Dani, do guarda-reio. Sabe aquele guarda-reio da rodovia? Sim, sim. Fala assim para ele, ó, se você for da faixa 1 para a faixa 2, da faixa 2 para a faixa 4, da faixa 4 para 3, manda ver. Muda de faixa o tanto que você quiser. Foi para o barranco, eu sou o guarda-reio. Sou eu que vou intervir para você não cair no barranco. Então, assim, tem um lugar que eu tenho que te brecar. Por que que eu tenho que te brecar? E é aqui que mora a estratégia. Porque se você for além desse lugar, você vai gerar um problema que nem eu nem você vamos conseguir resolver, né? E é por isso que eu desenhei, eu criei o método ALE, né? Ah, Amor, limite e estímulo. Então, assim, quando
a gente vai tratar com adolescente, é muito comum que a gente ache assim, adolescente tem que tomar porrada, adolescente tem que ser na ponta do chicote, porque senão não aprende, porque essa coisa toda. É muito comum você olhar vídeos, façam um teste aí, você e quem estiver nos assistindo. Você vê um adolescente apanhando num vídeo na internet, apanhando, tomando tapa, sendo esculachado ali, nos comentários as pessoas escrevem assim, é isso mesmo, isso que é um pai, tem que bater mesmo, porque senão não aprende, etc. Então, assim, eu sempre digo, tem que ser tratado com amor, sem esculacho, porque o esculacho, ele traz mais raiva. E quando o adolescente comete algo que ele não deveria cometer, ali é o momento de você educar. Ali é o momento de você mostrar que ele está errado. Então, é com amor, o L do limite, e limite não é também ser um cavalo ignorante e o limite goela abaixo. O limite é exatamente, você usou um termo bom, é até onde você pode ir. É igual o limite do município, né? Olha, até aquele rio é um limite de município. Daquele rio para lá é outra regra, outro nome, outra coisa. Então, a linha da grande área, você fala assim, ó, dessa linha para lá é pênalti, dessa linha para cá é falta. Então, na hora de tomar a decisão, ele sabe qual a decisão. Eu não vou chutar o cara dentro da área porque eu vou cometer pênalti. Então, eu só vou fazer isso se eu estiver do lado de fora. É importante colocar o limite e é importante estimular, fazer com que o adolescente prove, que o adolescente conheça as coisas. E o Ali, ele é um tripé, né? Ele tem 3 pés, assim. Então, se ele tem 3 pés no chão, um tripé, se você diminuir o tamanho de um dos pés, ele tomba. Não dá para ter um tripé com um pé de cada tamanho. Então, eu sempre digo assim, ó, amor e limite sem estímulo torna alguém super protegido. Nossa, melhor exemplo que eu posso dar é a dona Florinda. Sim! Ela ama o Kiko, o tesouro, o querubim, ela é rígida com ele, ela coloca os limites, mas ela não deixa com que ele faça as coisas, que ele passe, que ele sinta o peso das responsabilidades. Ele não é estimulado a isso. E aí torna alguém igual o personagem, o Kiko, que é super protegido. Se eu crio alguém com amor e estímulo sem limite, eu mostro que essa pessoa pode fazer tudo o que ela quiser em qualquer momento. E assim, ó, a vida vai colocar limite nessa pessoa. Ou vai ser a polícia, ou vai ser o chefe, ou vai ser a lei, alguém uma hora vai botar limite nessa pessoa. Então, eu preciso deixar claro para aquele adolescente, como eu dei o exemplo do guarda-reio, até onde você pode ir. E limite e estímulo sem amor é uma ditadura. Exato. É alguém que só vai te respeitar quando você estiver presente. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, meu pai olhava uma vez e eu não fazia mais nada. Aí eu falava assim, mas ele tinha que fazer isso todo dia? Todo dia que uma visita ele tinha que olhar para você não fazer nada? Ah, então isso não é eficaz. Isso não é eficaz. E outra, se eu só respeito você quando você está na minha presença, isso não é respeito, isso é medo. Exato. Né? Então, eu preciso mostrar a importância de você respeitar, você... É aquela velha história. As pessoas que falam bem de mim quando eu não estou presente. Essa pessoa, de fato, gosta de mim. Agora, quando alguém só me respeita porque eu estou lá, todo prisioneiro precisa de um carcereiro. Se você vai ficar prendendo o seu filho para que ele não faça coisa errada, você também está preso, porque ele só te respeita quando você está presente. É igual o marido ciumento, né? Enquanto ele não vai viver a vida dele porque ele tem que ficar olhando tudo que a mulher faz, porque ele acha que ele vai ser traído se ele não ficar de olho. Então a gente começa a entender que respeito, afeto, assim, estímulo, esse tipo de coisa, ele é treinável. A gente vai fazendo no dia a dia e usando esse tripé do método Ali. Então, talvez, assim, para ficar uma mensagem para a galera guardar,
preste atenção se na relação com seus filhos você está faltando amor, se está faltando limite, ou se está faltando estímulo, ou se alguma dessas três pernas está em excesso. Eu estou dando muito limite, eu estou dando muito estímulo, eu estou dando muito amor, né? No sentido de, será que eu não estou exagerando nessa coisa do filhinho da mamãe e tal, e estou exagerando, né? Então, olhar para o método Ali ajuda a gente a identificar, num primeiro momento, qual é o lugar que eu preciso mexer para melhorar essa relação. Nossa, perfeito. William, eu vou fazer a última pergunta, porque nosso tempo está quase acabando. Conversa boa passa rápido, né, querido? Mas assim, eu acredito assim, que hoje, independente, né, se somos adolescentes ou não, mas estamos falando aqui de adolescentes, a ansiedade tem sido um dos grandes fantasmas de todas as gerações, né? Eu acho que o mundo hoje tem a ansiedade como esse vilão aí. Como é que nós podemos incentivar nossos filhos adolescentes, principalmente, a buscarem o autoconhecimento? Eu acho que o tripé Ali é um bom exemplo disso, já é o início disso, né? Eu acho que é assim, perfeito, porque se eles estiverem em equilíbrio, você já está estimulando o seu filho adolescente a entender o que é limite, a entender o que é o amor, a entender a questão de regras, de você saber a liberdade, então você já começa ali a trabalhar com autoconhecimento. Mas assim, além disso, que outra forma você entende que também pode ser um auxílio para esses adolescentes desenvolverem o autoconhecimento? Claro que sendo estimulado por os pais. Então, assim, como é que os pais podem estimular os filhos adolescentes a buscarem o autoconhecimento? É mostrar para eles que quanto mais eu entendo de mim mesmo, melhor eu performo na vida. E performance aqui não é somente financeira ou do Sim, profissional, né? sim, É sim. performar para uma vida de saúde mental tranquila. Só que aí, nesse momento, a gente cai num problema, né, Dani, que eu preciso dar o exemplo, né? Então, eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, eu preciso praticar esportes, né? Então, como é que eu mostro para esse adolescente uma coisa que eu também não faço? Então, também fica uma reflexão aqui para todo mundo de que quanto melhor a gente for e quanto mais a gente der exemplo, né, o adolescente tende a se espelhar. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Perfeito. Então, se a gente também... Será que antes da gente perguntar se o nosso adolescente está tendo uma boa gestão de si mesmo, a gente está tendo essa boa gestão? Eu costumo dizer que autocontrole não existe, né? O controle emocional. Eu falo assim, nossa, eu controlo minhas emoções. Não. Entrou um bandido armado agora aqui no lugar que eu tô, eu não vou ter medo, eu controlo. Isso não existe. A gente tem medo, tem raiva, tem ansiedade, tem nojo, né? Que nojo é Isso, uma emoção e tal, e é incontrolável, isso. mas dá para gerenciar. Gerenciar. Eu tô lá com medo de falar em público, eu subo no palco, meu coração está disparado, eu estou suando, mas eu consigo gerenciar aquele medo. Então, aquele medo não vai me travar, né? O meu medo não vai virar um pânico, aquele que trava. Então, eu vejo que, primeiro, dar o exemplo, você ter uma boa gestão de si mesmo, você conseguir, porque um dia você vai ter ansiedade e tal, e o teu filho está de olho. Quando meu pai tem ansiedade, o que ele faz? Quando a minha mãe tem ansiedade, o que ela faz? O que o professor faz quando ele tem? E uma coisa que eu escuto muito dos adolescentes pô, mas ele já tem 40 anos e não consegue fazer tal coisa? Então você perde a moral, entre aspas, quando você também não dá conta disso de forma a dar o exemplo. E a segunda quando o adolescente fala assim, nossa, eu tô triste porque eu perdi o meu melhor amigo. Aí na nossa cabeça a gente fala assim, melhor amigo, mês que vem tem outro melhor amigo. A nossa cabeça pensa assim, tá tudo bem.
pensar assim. Agora, expor isso e tratar o adolescente do tipo, para, namorinho bobo, você vai namorar um monte de gente, fica tranquilo, que isso aí não vai dar em nada, a gente está desconsiderando a dor do outro. E isso não é gentil em qualquer idade. Imagina você me encontra, Dani, e fala assim, nossa, William, eu tô triste aqui, eu tive uma briga com um amigo e tô muito triste. Fala, Dani, troca um amigo, isso aí é bobeira, né? Ou no seu relacionamento amoroso, eu falo, não, isso aí é só trocar, é fácil. Eu estou desrespeitando a sua dor. E por que que com adolescente parece que está tudo bem fazer isso, né? Então, escutar, entender as demandas, né? E dar um bom exemplo, acho que já é um meio caminho andado aí nessa relação. William, sensacional. Eu ficaria aqui horas e horas e horas e horas lhe ouvindo. Que delícia. Foi assim, como sempre, eu já sabia que você traria toda essa gama de informação, esse conhecimento, essa clareza, e eu acho que essa generosidade na sua fala, né, que ela é muito importante nos dias de hoje. Para quem não te conhece, para quem, está te vendo ou te ouvindo pela primeira vez, aonde pode te encontrar? Quais são as suas redes sociais? Eu queria que você, por favor, colocasse aqui para que mais gente possa ter acesso aos seus conteúdos, que eles são valiosíssimos, eles foram muito importantes para mim, são muito importantes para mim, né, e eu acho que todo mundo deveria ter acesso a eles. Então, por favor, William. Legal. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, de bater esse papo com você. De fato, passou bastante rápido, porque a gente está com uma ideia bem fluida, né? E você me encontra em qualquer rede social que você pensar aí, LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, estou em E todas as redes sociais. O meu nome é ruim de escrever, assim, William Borghetti é ruim de escrever, tem um monte de letra dobrada e tal. Então, se você entrar lá na lupinha do Instagram e escrever neurocomunicação, tudo junto, isso. a primeira página que aparece é a minha. Então, pode seguir lá e me chama no inbox, fala, vi você lá no podcast da Dani Soniga, assisti o teu conteúdo, me chama lá no inbox que eu vou ter o maior prazer do mundo em conhecer você que está assistindo aí, para você me contar o que você achou. É isso mesmo. Querido, muitíssimo obrigada. Eu quero fazer um brinde à sua saúde, à saúde de todos os seus, né. Muitíssimo obrigada, vida longa a você, que você continue com esse trabalho que está repercutindo de forma muito positiva, e eu acho que a sua linguagem é muito clara e eu acho que ela nos traz essa reflexão, assim como você fez agora. Muitíssimo obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui. Saúde e até a próxima. Obrigada, querido.